Boa noite a todos. É uma enorme satisfação voltar aqui à sede do Cresce para encontrar os nossos colegas corretores. Gostaria de fazer um agradecimento, então, à instituição, à autarquia Cresce, pelo mais uma vez esse convite para falarmos aqui sobre Previdência Social. Fazer esse agradecimento, então, na pessoa do Sr. Fernando Renzo, que mais uma vez nos convidou, e nós temos uma maior satisfação em comparecer aqui para falar um pouco mais e trazer um pouco mais do nosso conhecimento sobre Previdência Social, sobre a INSS, esse assunto que traz tanta curiosidade para nós, profissionais autônomos, profissionais liberais, e que estamos aqui na noite de hoje. Obrigado pela presença de vocês que estão aqui na sede para essa nossa palestra. Obrigado a vocês que estão nos assistindo pela internet, pela TV Cresce, os internautas que estão nos assistindo. É a terceira oportunidade que nós estamos aqui. Mais uma vez, com grande honra, nós iremos falar para vocês sobre revisões de benefícios do INSS. Por que nós elegemos esse tema para falar para vocês na Quarta Nobre? Por uma razão muito simples, o interesse. Não é por outra razão que nós temos aqui uma palestra com grande público, não é? Porque, sabidamente, nós temos um grande interesse nessa matéria previdenciária. E também, o setor de jornalismo do Cresce me pediu que fizesse uma palestra falando sobre esse tema porque nós temos uma grande publicidade, uma grande procura, um grande interesse das pessoas em geral. Não é por outra razão que nós temos aí jornais, publicações que diariamente divulgam notícias sobre revisões de aposentadoria. Os pessoal ficam loucos, todo mundo fica doido. Mas espera um pouquinho, vão pagar uma revisão de aposentadoria? Não vão pagar? Que revisão é essa? Eu vou ter mais dinheiro na minha aposentadoria? Por que tem todo esse interesse? Porque, óbvio, a aposentadoria, o benefício previdenciário, é aquela prestação que o governo paga justamente no momento de maior necessidade que nós temos. No momento de uma doença, no momento de uma invalidez, no momento que nós estamos com uma idade avançada e precisamos, então, complementar e ter uma renda. E essa renda advém do nosso pagamento, daquele pagamento mensal que nós fazemos a título de contribuição ao INSS. E já falando sobre isso, nós gostaríamos de dizer, no início da nossa exposição, como é que funciona o INSS. É sempre curioso, porque é uma instituição, uma autarquia, que ela é destinada a proteger uma grande parte da nossa população, e nós temos pouco conhecimento e pouca informação é divulgada sobre a Previdência Social no nosso país. E é tão sério, tão importante, mas nós não temos acesso a essa informação. A primeira curiosidade que nos traz é exemplificar, dizer como funciona a Previdência no nosso país. Para que uma pessoa tenha direito a um benefício da Previdência Social, basicamente ela tem que fazer um pagamento de uma contribuição previdenciária. A relação que nós cidadãos temos com a Previdência é uma relação de seguro. Tanto é que o nome do instituto é Instituto Nacional do Seguro Social. Existe uma relação de seguro, em que há um pagamento mensal por parte do segurado para a sua proteção e dos seus dependentes. Essa é a natureza dessa relação, uma relação contributiva, ou seja, eu devo pagar uma contribuição para que eu tenha direito a gozar de um benefício em algum momento de necessidade. Essa é uma principal característica da Previdência no nosso país. E é curioso porque às vezes a pessoa tem aquela ideia de que só completando uma idade avançada, automaticamente já teria direito a uma aposentadoria, algum benefício da Previdência, quando não é bem por aí. Hoje, até curiosamente, chegando aqui para a nossa palestra, uma pessoa me perguntou, olha só que curioso, uma pessoa me perguntou lá, justamente na entrada do nosso prédio. Doutor, o senhor veio fazer a palestra hoje? Que maravilha, tenho uma dúvida, né? Vamos lá, então, o que eu posso te ajudar? É o seguinte, a minha mãe, ela já tem 68 anos de idade. Só que ela nunca pagou o INSS. Mas ela tem direito a algum benefício? Ela já tem uma idade avançada. Ela tem direito a uma aposentadoria, a receber algum benefício? Essa dúvida é uma das maiores, é uma das mais comuns que nós temos durante o atendimento na área previdenciária. Porque todo mundo pensa que tendo uma idade avançada, automaticamente já teria direito a uma aposentadoria. Mas é o que eu disse para vocês no início da nossa exposição. O INSS é uma instituição que recolhe
a arrecadação, a nossa contribuição, para transformar isso em um benefício da Previdência Social. Portanto, essa moça que me perguntou, eu tive que responder para ela, olha, na verdade, ela não teria direito a uma aposentadoria, porque ela não pagou contribuição ao INSS. Mas ela pode ter direito a um benefício assistencial, a um benefício para uma pessoa idosa ou deficiente que se encontre em situação de necessidade, de desamparo. Isso o nosso governo tem. É um programa assistencial, é o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social. Mas, muito embora seja o INSS que pague, esse dinheiro vem de um outro caixa, vem do caixa da Seguridade Social, que nós indiretamente pagamos. Toda a sociedade, de forma indireta, acaba por contribuir. Mas, quando nós pensamos, então, que a Previdência Social é contributiva, nós temos também que pensar no retorno. Eu contribuo para ter direito a alguma coisa. E aí que entra a importância do tema de hoje. Porque se eu pago, e nós sabemos que a contribuição ao INSS é uma contribuição cara. Caríssima, como diz o nosso colega aqui, não é? Pois é, e aí que tá, olha só, o pessoal já fica até revoltado. Percebam a revolta aqui dos nossos companheiros. E olha, é justificada, porque se eu deixo meu dinheiro lá, tem que ser bem administrado e ele tem que ser restituído para mim. Eu vou fazer o seguinte, como o tema é bem caloroso, nós vamos deixar então as perguntas para o final. Eu garanto que vou abrir espaço para vocês para fazer as perguntas no final. Me garanto, me comprometo a fazer isso para vocês, tá ok? Vamos lá. Olha só. Se a Previdência, então, é uma garantia de um pagamento de um benefício em uma situação de risco, nós vamos identificar, então, quais são esses riscos, quais são essas situações que vão conceder ou não direito a benefícios. Basicamente, quais são? São essas aqui. Invalidez total ou parcial. O segurado, o trabalhador, não pode mais trabalhar por uma doença, uma incapacidade física, uma deficiência. Se for parcial ou total, ele terá direito a um benefício adequado à sua condição física. Invalidez definitiva ou temporária. O auxílio-doença, em caso de uma invalidez temporária, ou até uma aposentadoria por invalidez, caso não tenha mais condições de recuperar a sua saúde. Idade avançada. Idade avançada também é um risco, porque nós sabemos que quanto mais vamos avançando na idade, a nossa capacidade física certamente vai diminuindo. Nós não temos mais aquele pique que nós tínhamos antigamente. E também a morte. A morte é um risco social. É uma situação que nós podemos vir a enfrentar, que nós todos vamos enfrentar. Nós até brincamos, né? A morte é um fato futuro e certo, porque nós todos um dia vamos vir a faltar. A morte também acaba sendo um risco que a Previdência deve cobrir para os seus segurados. Claro que não para o segurado, mas aos seus dependentes, aquelas pessoas que dependem do auxílio econômico daquele segurado. E olha só, falando sobre isso, quais são os benefícios que hoje a Previdência pagará aos segurados? Isso que traz também bastante curiosidade. O que nós temos de direito? Se eu pago essa dita contribuição previdenciária, eu tenho que ter direito a alguma coisa. Quais são esses benefícios que hoje nós temos na legislação? Pago a contribuição previdenciária para quê? Para que eu, como segurado, tenha direito a uma aposentadoria, que pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, antigamente chamada de aposentadoria por tempo de serviço, né? Hoje chamada de tempo de contribuição. Aposentadoria especial para aquelas pessoas que exercem uma atividade de risco. Aposentadoria por invalidez, no caso de invalidez para o trabalho. Aposentadoria por idade, no caso da idade avançada. Auxílio acidente, quando há uma sequela que incapacita o trabalhador para uma determinada atividade. Auxílio doença, quando ele não tem condições de trabalhar, aquele famoso benefício da Caixa. Não, o rapaz está afastado na Caixa. Olha só. Essa denominação que não é técnica, que nós conhecemos como benefício do auxílio-doença, tem uma origem histórica. Antigamente, antes da criação do INSS, não existia, então, uma autarquia que cuidava, de forma nacional, no âmbito nacional, para os benefícios previdenciários. Nós tínhamos, para algumas categorias, caixas de aposentadorias e pensões.
Essa é a origem da palavra estar na caixa. O segurado, o trabalhador está na caixa, porque antigamente existiam caixas de aposentadorias e pensões que pagavam os benefícios para quem estivesse incapacitado para o trabalho. Salário e maternidade também, benefício muito importante. E para os dependentes, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Jéssica vem me salvar. E para os nossos dependentes, nós temos também alguns benefícios. Ora, se eu pago a contribuição, também, obrigado, também para os meus dependentes eu tenho que ter uma garantia de que se eu vier a faltar, esses dependentes terão direito a alguma proteção. E nós temos aqui o benefício da pensão por morte, que é o benefício mais característico para o dependente, e o benefício polêmico do auxílio reclusão. Esse traz muita controvérsia, porque esse benefício aqui, meus caros, é pago para os dependentes de um segurado de baixa renda que se encontra preso. Ah, mas pera um pouquinho, a gente está pagando então contribuição para sustentar um criminoso, aquele que está preso. Não é nada disso. Olha como é bonito o direito previdenciário. Nós não estamos aqui pagando um benefício para aquela pessoa que está presa. Não. É o contrário. Eu estou pagando benefício para o dependente, para a companheira, para a esposa, para o filho menor ou inválido que está com a sua renda comprometida em virtude daquele cidadão que se encontra preso. Não é um benefício pago para a pessoa que cometeu eventualmente um crime, mas sim para os seus dependentes. Maravilha. Nós falamos aqui então quais são os benefícios que nós temos hoje, atualmente, na Previdência Social. Mas, ótimo. Como é que se calcula esse bendito benefício? Porque eu tenho que saber como é que é calculado esse benefício para saber quanto que eu eventualmente vou ter de direito na minha aposentadoria, na minha pensão, e se por acaso, no futuro, eu vou ter direito a uma revisão. Eu tenho que saber como é calculado para saber identificar se futuramente eu vou ter direito a uma revisão ou não. Sempre nas palestras, quando eu falo em previdência, eu procuro falar sobre o cálculo do benefício. Como é calculado esse benefício previdenciário. Porque é curioso. Sejam profissionais liberais, sejam empregados, trabalhadores, muitas pessoas não sabem como é calculado o benefício que vai servir para garantir a renda dela no futuro. Olha, essa informação do cálculo do benefício devia ser uma informação que deveria ser divulgada diariamente, de forma assim muito clara, de forma abrangente para toda a população, porque é a questão mais importante que ela vai ter numa idade avançada, quando ela parar de trabalhar, é justamente o cálculo do seu benefício. Ela tem que pensar como será calculado esse benefício para que ela possa se programar numa situação de risco, numa situação de necessidade, ou quando ela estiver eventualmente pretendendo se afastar do trabalho. E olha, eu dou palestra para advogados, para corretores, para contadores, e é muito raro você encontrar pessoas que conseguem matar na hora como é que é calculado um benefício previdenciário. Só quem já assistiu outra palestra vai saber. Não é verdade? É muito complicado. Antigamente, nós tínhamos um cálculo muito mais simples, que era justamente uma média aritmética simples dos últimos 36 salários de contribuição daquele trabalhador. Curiosamente, quando foi feita a reforma da Previdência, lá em 98, com o governo Fernando Henrique, curiosamente esse cálculo mudou, mas mudou muito. E, curiosamente também, essa informação, que é a principal de todas, não foi divulgada. Não houve divulgação. E é justamente o principal que nós queremos saber, quanto que eu vou receber. E é aqui que dá muita confusão, porque os segurados se projetam para uma relação daqui a 30, a 35 anos. Hoje eu contrato a Previdência, porque toda vez que eu recolho a contribuição previdenciária, eu faço um contrato com alguém. Eu estou fazendo um contrato com a INSS. Toda vez que alguém assina a minha carteira de trabalho, eu estou firmando um contrato também com a Previdência Social. E esse contrato é um contrato que vai vigorar por dezenas de anos. E é justamente no final das contas, lá no final, nos descontos do segundo tempo, é que eu vou me preocupar com o cálculo do benefício. E aí que a porca torce o rabo, né? Porque é justamente aí que vai importar no nosso bolso.
Hoje, meus caros, como é calculado um benefício previdenciário? O cálculo é bem diferente do que era antigamente. Hoje, para você calcular um benefício para essa pessoa, você tem que fazer um cálculo muito mais complicado. Olha só, hoje, para se calcular um benefício de aposentadoria, de auxílio-doença, seguirá essa regra aqui. Nós temos duas regras básicas. Primeiro, para quem começou a contribuir à Previdência Social antes dessa bendita reforma que foi feita lá em 98 e regulamentada em 99 por uma lei. A reforma foi feita em 98 e regulamentada só em 99, no ano seguinte. Como é calculado para essa pessoa que já começou a contribuir lá atrás? Olha só. Uma média aritmética simples, equivalente a 80% dos maiores salários de contribuição. O que é salário de contribuição? Salário de contribuição é a base de cálculo do meu recolhimento. Para aquele autônomo, eu recolho um percentual de 20%, contribuinte individual, autônomo, empresário, corretor de imóveis, trabalhador autônomo, recolhe um percentual sobre uma determinada base de cálculo, que no caso dos nossos corretores aqui, é o valor do rendimento que ele ofere na atividade. Sempre, claro, limitado ao teto. Existe um teto de contribuição. Então, é justamente essa base de cálculo, sobre essa base de cálculo que será feita a média aritmética dos maiores salários de contribuição. Mas é de todo o período, de toda a minha vida que eu contribuí, vai entrar nesse cálculo? É aí que não. A resposta é negativa. Olha só. Só vai entrar no cálculo isso daqui. A partir dos salários que houve a contribuição, salários de contribuição, a partir do mês de julho de 94. Isso é muito, mas muito importante. Porque, ora, é possível que uma pessoa, eventualmente, tenha até deixado de contribuir nesse período e hoje volte a contribuir pensando, não, eu vou me aposentar com a média dos meus últimos 3 anos de salário. E não é bem por aí. Isso já mudou faz tempo. Hoje, para quem vai se aposentar hoje, seja por tempo de contribuição, por idade, até por aposentadoria por invalidez, o cálculo é esse daqui. Para aquele que contribuiu antes, que se inscreveu à Previdência Social antes da mudança da lei, desde julho de 94 em diante, vai se pegar uma média com 80% dos maiores salários de contribuição. 20% dos menores vão ser desprezados e com o que restar, com os 80% maiores salários, é que eu vou fazer uma média aritmética simples, corrigida, obviamente, vai ter uma correção monetária pelo INPC. E sobre essa média, ainda nós temos que pensar o seguinte: se for se aposentar por tempo de contribuição, hoje, ainda vai ter um bendito de um fator previdenciário. Fator previdenciário, o famoso FP. Faltou uma letra aí, né? Mas tudo bem, deixa para lá. Esse FP, o fator previdenciário, é o que acaba reduzindo, em grande parte, o valor do benefício. Essa foi a grande jogada que o governo inseriu na reforma da Previdência para nós, da iniciativa privada. Reduzir a aposentadoria em função da nossa idade e em função da nossa expectativa de vida. Olha só, expectativa de vida, essa é a palavra-chave para esse bendito fator previdenciário. Reduz o valor do benefício, o governo, o INSS reduz o valor do nosso benefício em função do tanto de tempo que nós iremos ainda receber essa aposentadoria. Ou seja, só para dar um exemplo básico, se uma pessoa hoje vai se aposentar, já tem lá os 35 anos de contribuição, um homem, 35 anos de contribuição, ou seja, seria uma aposentadoria que nós diríamos que seria integral, com 35 anos. Só que ele tem apenas 53 anos de idade. Hoje, o teto de contribuição, R$ 3.690, aproximadamente. Ele sempre contribui pelo teto. Ele vai se aposentar sobre esse valor? Não vai, justamente pela idade dele. Pela idade reduzida, o INSS entende que ele está muito jovem para se aposentar. Ele vai ter uma redução brutal. Vai da ordem de 35% a 40% só em função da idade. E isso que é importante divulgar para as pessoas. Eu não estou trazendo aqui para vocês um detalhe bobo. É muito importante porque vai reduzir quase metade do valor da aposentadoria. A idade do segurado.
Esse fator previdenciário só começa a deixar de reduzir a aposentadoria a partir lá dos 64 anos homem, 59 anos de idade a mulher. Antes disso daí, não tem jeito, tem redução. E vamos ver. Olha só. E para aqueles que começaram a contribuir hoje, começaram a contribuir à Previdência Social hoje, olha só como vai ser a regra. Vai ser a mesma média aritmética simples, de 80% dos maiores salários, só que a diferença aqui é que toda a contribuição que ele fez na vida inteira dele vai entrar na média para se fazer o cálculo do benefício. Para quem já contribuía antes da reforma, não, tem uma distinção. Só a partir de julho de 94 para frente que vai se pegar para fazer a média. Imagina aquele caso de uma pessoa que até 94 contribuía pelo teto, contribuía pelo máximo. Em 94, por uma questão econômica, acabou reduzindo o valor da sua contribuição. E contribuiu agora sobre o salário mínimo só para completar o tempo necessário para se aposentar. Vai se aposentar sobre o quê? Sobre o valor de um salário mínimo, se ele contribuiu sobre um salário mínimo só. É essa a nossa preocupação, isso que é importante. Informar os senhores de como são calculados os benefícios para que, eventualmente, nós possamos até discutir, no futuro, revisões que nós possamos identificar. Olha só. Nós vemos aqui, basicamente, de uma forma bem rápida, como funciona a Previdência e quais são os benefícios básicos, como é calculado um benefício previdenciário. Mas o nosso tema são as revisões de aposentadorias. Mas nós precisamos fazer essa introdução para compreender, para que os senhores compreendam como é que funciona a Previdência Social no nosso país. Agora, esse tema de revisão de aposentadoria, de benefícios, é um tema de sumária importância para aqueles que já se aposentaram e para vocês que conhecem uma pessoa aposentada, porque é muito provável que eventualmente vocês conheçam uma pessoa aposentada que tenha direito a uma revisão, ou até os senhores mesmos, aposentados, podem ser que tenham direito a uma revisão de um benefício. Esse tema, essa questão da revisão da aposentadoria, tomou um corpo tão grande que hoje não é raro uma pessoa aposentada estar lá na sua residência, de repente bate o carteiro lá, correspondência para o senhor. Ele abre a carta e tem lá, o senhor tem direito a uma revisão de aposentadoria. Hoje, existem aí profissionais que mandam correspondência para a residência das pessoas aposentadas dizendo que ela tem direito a uma revisão de aposentadoria. Olha, você tem direito a uma revisão de aposentadoria, tem direito a receber até 50 mil reais de atrasados. Contrate aqui, entre em contato conosco para saber de maiores detalhes. Pessoal, causa preocupação. Dá para causar preocupação, né? Mas essa correspondência, muito embora às vezes possa parecer até um pouquinho maliciosa, no fundo ela pode eventualmente trazer uma informação valiosa. Eventualmente é possível que essa pessoa realmente tenha direito a uma revisão de aposentadoria e não saiba. Ela tem receio de procurar ou o Poder Judiciário, ou até receio de procurar um profissional com medo, às vezes, de entrar com uma revisão de aposentadoria e, de repente, aquele benefício que já é o mínimo que possui para conseguir sobreviver, ainda seja reduzido. A primeira questão que nós temos que deixar bem claro aqui. O fato de, eventualmente, um aposentado ingressar com uma ação no judiciário para pleitear uma revisão, um acréscimo no seu benefício, não quer dizer que vai ter uma redução. O INSS, então, vai parar de fazer o pagamento do benefício enquanto estiver tramitando essa ação. Pessoal, isso não existe. Se essa história eventualmente foi falada para os senhores, tirem, apaguem isso da memória, porque isso não existe. Isso é irreal. O INSS ele só pode fazer uma redução no benefício quando ele encontra algum erro no pagamento cometido por ele ou, eventualmente, alguma fraude, algo do tipo. Mas isso não vai acontecer enquanto estiver tramitando uma ação revisional. O segurado vai lá, entra com uma ação para pedir o acréscimo do seu benefício, alegando que houve um erro, e o INSS vai
ir lá e bloqueia o pagamento. Isso não existe, gente. Fiquem bem cientes e tenham isso bem claro na sua cabeça de que isso não pode acontecer. Isso talvez seja até uma informação errônea que às vezes o próprio governo, com toda a maldade que nós podemos até pensar, divulga para evitar que as pessoas entrem com ações contra o INSS. O INSS é um dos maiores réus que nós temos no poder judiciário no nosso país. Grande parte do poder judiciário acaba atravancando, principalmente nos tribunais superiores, em função dessas ações que discutem ou a concessão ou a revisão de benefícios. Se isso acontece, é porque o INSS erra, e erra muito. E nós vamos falar aqui para os senhores, basicamente, como funcionam esses erros que a Previdência acaba por praticar. Primeiro detalhe, nós assumimos, então, a condição, o fato incontroverso, que não tem discussão, de que o INSS pode errar. Mas espera um pouquinho, o cálculo que é feito por computador. Como é que o INSS vai errar um cálculo feito pelo computador? Ora, quem está alimentando o computador é um ser humano, o ser humano pode errar. É a primeira situação que um segurado pode se preocupar. É saber se o benefício que foi pago a ele foi pago e foi calculado corretamente. Porque aquelas informações que são apuradas pelo INSS são alimentadas por um servidor e que ele eventualmente pode, na hora de calcular, de inserir os salários na hora de fazer a média, pode ter que colocar, em vez de colocar um salário de 1.200, coloca um salário de R$120, corta um zero e já pode fazer uma bela uma redução na sua aposentadoria. E é muito complicado, porque o segurado ele recebe aquela correspondência do INSS, o senhor está aposentado, passe tal dia no banco para receber o seu benefício. E vem aquela enormidade de números, né? Uma relação lá de números, pequenininhos, né? E a pessoa já com uma idade avançada, já não está com a visão muito boa. Então ela sequer dá atenção àquele cálculo que é feito pelo INSS. Eu acho que é de propósito, viu? Porque não é possível. Aquele cálculo pequeno daquele jeito é só para a gente não entender mesmo como é que é calculado o nosso benefício. Mas é importante que a pessoa, tendo dúvida, procure sempre profissional para saber se aquele benefício está calculado corretamente ou não. Porque o INSS erra. Erra, às vezes, até na hora de contar, de fazer a apuração do tempo de serviço do segurado. Mas a pessoa contribuiu lá por 32, 33, 35 anos. O INSS, na hora de apurar, coloca lá que ele contribuiu só 30. Vai implicar numa redução no benefício? Vai, claro. Se for uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, quanto mais tempo de contribuição eu tenho, maior vai ser o valor do meu benefício. E se na hora de apurar o tempo no INSS erra, vai ter redução no valor do benefício. Agora, uma preocupação que é uma das maiores é em relação à defasagem que acontece no poder econômico do valor do benefício. Quando eu me aposentei, eu recebia X, eu conseguia comprar tais e tais bens. Eu tinha poder econômico para comprar e pagar minhas contas nesse patamar, nesse nível. Hoje, passados 5 ou 6 anos, eu já não tenho mais. Essa dúvida também é muito, muito comum para aquelas pessoas que já estão aposentadas há mais de 15, 20 anos, justamente em virtude do processo inflacionário. Não é por outra razão. Não é porque o INSS errou na hora de calcular o benefício. Não. É porque hoje o benefício previdenciário é reajustado anualmente, só que o reajuste que acontece no valor do benefício é um reajuste praticado com uma inflação, com um índice de inflação que é um dos menores, que é o índice do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Olha só, não tem jeito. Se a minha aposentadoria é reajustada por um índice e a inflação do país, na verdade, é muito maior, é claro, é óbvio, é natural que o meu benefício vai perder expressão econômica, vou perder dinheiro nessa jogada. Você acha que o governo não fez esse propósito? Claro que fez. Não tem outra justificativa. Se eu tenho aí contratos de locação reajustados pelo IGPM, contratos de luz, água, fornecimento de serviços básicos são reajustados pelo IGPDI, que por ano batem 12%, 13%, e a minha aposentadoria é reajustada em 6%, alguma coisa está errada. E essa inflação
para o aposentado não acontece? Não aparece para o aposentado? Claro que aparece. Então, uma das situações que nós temos aí é essa defasagem no valor do benefício. Ah, mas espera um pouquinho. Quando eu me aposentei na década de 80, eu recebia lá, até o INSS mandou uma correspondência para mim, eu me aposentei recebendo 5 salários mínimos. Essa é uma das principais dúvidas. Me aposentei recebendo 5 salários mínimos. Hoje, eu recebo apenas 2 salários mínimos. Antigamente, isso acontecia. Porque antigamente o valor do benefício e da sua contribuição era apurado sobre número de salários mínimos. Eu contribuía sobre 20 ou 10 salários mínimos, e quando eu aposentava, eu recebia na minha carta uma informação de quantos salários mínimos representava aquela aposentadoria, aquele meu benefício. Só que em 88, quando houve a promulgação da nossa Constituição Federal, foi determinada uma regra de que nenhum valor em nosso país pudesse continuar indexado em salário mínimo. E foi por essa razão que, a partir de então, o INSS deixou de desvincular o valor do benefício de números de salários mínimos. E aí o que aconteceu? Foi uma queda vertiginosa. É o que a gente costuma brincar de chamar de Operação Mato Velho, né? Porque foi assim. Foi uma queda, foi rolando a montanha. O valor do benefício perdeu a sua expressão econômica de forma brutal. Agora, nós aqui dizemos o problema, mas temos que dizer também a solução. Existe condição de se buscar uma revisão do benefício? Nesta situação, basicamente, em que nós temos um conflito, uma discussão entre o índice de inflação que é aplicado pelo INSS e o índice de inflação, outros índices de inflação que existem no país, o judiciário já julgou esta situação e o que ele fez? Ele rejeitou a tese dos aposentados. Diz o seguinte, que realmente o índice que tem que ser aplicado pela Previdência é o que está previsto em lei, ou seja, é o índice do INPC. Então, em relação a essa defasagem, já posso dizer para vocês, se alguém vier prometendo para os senhores que existe uma tese mágica, uma revisão mágica para aumentar o valor do benefício de acordo com a inflação, o judiciário já impediu essa possibilidade. Agora, nós temos outras situações que aí nós podemos encontrar uma revisão desse benefício. Olha só, essa daqui também pode acontecer e essa é muito comum. Quando nós calculamos uma aposentadoria, ela tem lá salários que são utilizados nessa média. Maravilha. Esses salários têm que ser atualizados para se fazer essa média. O INSS, em alguns casos, não é muito comum, mas em alguns casos, vou dizer, vou chutar, pode ser que em 10 a 15% dos cálculos de aposentadoria pode ter deixado de aplicar um índice de correção monetária adequado na hora de atualizar os salários da média dessa aposentadoria, aqueles salários que serviram para a média dessa aposentadoria. Isso acontece, sabe onde? Para aquelas pessoas que contribuíram muito tempo no passado, conseguiram se aposentar com base no direito adquirido. Ora, falei para vocês que antigamente a pessoa podia se aposentar com a média dos últimos 36 salários. Mesmo que ela requeira aposentadoria hoje, se ela já tinha adquirido o direito à aposentadoria no passado, ela pode se aposentar com as regras do passado, se ela completou as regras de acordo com a lei prevista na época. Quando acontece essa mudança de uma pessoa ter contribuído no passado, atingido o direito à aposentadoria no passado, antes da reforma da lei, e vai se aposentar hoje, o INSS, em muitos casos, erra na hora de atualizar os salários. Sabe o que o INSS faz? Ele calcula a aposentadoria como se a pessoa tivesse requerido o benefício lá atrás, quando ele adquiriu o direito à aposentadoria, e não hoje. E claro, se ele calcula a aposentadoria lá atrás, ele calcula com índice de inflação de 6, 7 anos atrás. A aposentadoria, que era para começar com o valor de R$2.000, começa com o valor de R$1.000. É uma redução brutal no valor do benefício. Agora, pergunto a vocês, uma pessoa aposentada vai conseguir identificar na hora que recebe a sua aposentadoria? Ele sabe que alguma coisa está errada, mas ele não sabe justificar por quê. O erro de cálculo, olha, isso
é um dos mais comuns que podem acontecer numa revisão de aposentadoria. O INSS erra na contagem do tempo de contribuição, erra na hora de atualizar os salários, erra na hora de colocar a média dos salários no sistema para calcular a sua aposentadoria. Como envolve um cálculo que passa desde 1994 até hoje, com muitas informações, a possibilidade de erro é muito, mas muito grande, infelizmente, para o nosso desespero. Eu não estou aqui simplesmente fazendo um trabalho de desmerecer a Previdência Social ou desmerecer o INSS. Meu trabalho aqui é alertar para os nossos corretores aqui, os nossos colegas corretores, da importância de que eventualmente vocês podem receber um benefício errado, ou vocês que conhecem uma pessoa aposentada, podem estar recebendo um benefício com valor menor do que o devido. Essa é a importância da nossa posição. A Previdência Social é muito importante, ela é a principal seguradora do nosso país. Ela que garante a grande parte da população em situação de risco. Nós temos aí, então, milhões de clientes nesse INSS. E ele é a instituição de seguro social mais confiável. Comparando-se uma instituição de seguro com uma previdência privada, não há nem que se comparar. O INSS é aquele que vai oferecer maior segurança do que se compararmos com uma previdência privada. É claro, é importante, porque o valor dos benefícios pagos pela previdência tem um teto. E a previdência privada vai depender do que você colocar, no que você aportar de dinheiro naquele plano de previdência. Agora, eu trouxe aqui para vocês, para a nossa exposição, algumas situações que são as mais típicas que vão gerar um direito a uma revisão de um benefício. Aqui, muito embora o tema seja revisão de aposentadoria, não é só a aposentadoria que pode gerar uma revisão, mas todos os benefícios previdenciários podem ser que eventualmente tenham alguma revisão, não só de aposentadoria, mas um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por idade. Eventualmente, mais do que as aposentadorias poderão fazer com que o segurado tenha direito a uma revisão. Mas a primeira hipótese é uma das, digamos assim, que são mais conhecidas. A primeira hipótese é a revisão da ORTN. OTN, ORTN. Se vocês vão buscar um pouquinho na memória, na década de 80 nós tínhamos um índice de correção monetária oficial no nosso país, que era bendito índice da ORTN, OTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Esse índice de correção monetária vigorou no nosso país desde a década de 70, mais precisamente desde julho de 77. Através de uma lei, era o índice oficial de correção monetária do nosso país. Era taxado pelo governo. O governo previa o índice e toda e qualquer correção monetária de valores era utilizada o índice da ORTN. O problema é o seguinte. Naquela época, como nós tínhamos uma inflação galopante, quando o INSS precisava calcular os benefícios previdenciários, ele tinha que ter aquele índice para fazer a média aritmética dos salários e corrigi-los por um índice da inflação. É justamente nesse momento que a ORTN passou a ser importante. Por quê? Porque o INSS, em muitos casos, ele previa a correção monetária, a inflação do país, porque ele precisava ter aquele índice, às vezes o governo não baixava a tabela, mas ele tinha uma tabela própria, que previa a inflação do país. Ele tinha economistas que apuravam a inflação, a média da inflação, e ele baixava uma tabela própria. Essa tabela própria, em muitos casos, em grande parte dos períodos aqui de 77 até dos benefícios concedidos nessa época, o INSS, em muitos meses, aplicou uma correção monetária nessa média de salários menor do que o índice da ORTN. O INSS entendia que ele podia calcular o índice de inflação e aplicar o índice que ele bem entendesse. Mas não é bem assim. Tinha um índice de inflação previsto no nosso país, que era o da ORTN, mas ele não obedeceu. E gerou defasagem? Gerou. Porque a inflação naquela época, pessoal, era muito, mas muito grande, vocês devem se lembrar. Nós temos situações aqui de pessoas que se aposentaram, recebiam aposentadoria nessa década aqui, no período de 77 até 88, que hoje uma pessoa pode ter até 50% de defasagem no valor do benefício. É muita coisa. Por quê?
Se você imaginar que a prévia da inflação feita pelo INSS era muito menor do que o índice de inflação no país, a defasagem era muito grande. Agora, tem que se tomar cuidado. Existem meses em que essa defasagem não chega a valores tão expressivos. Existem meses até que o índice aplicado pelo INSS foi maior do que o índice de inflação do país. A prévia dele foi muito maior. Nesses períodos, a pessoa não terá direito à revisão, porque até se fosse feita uma revisão, o valor do benefício deveria, inclusive, até ser reduzido. O INSS não vai fazer isso, o Judiciário também não vai. Mas, se fosse fazer uma revisão para aplicar o índice do RTN, poderia até provocar uma redução no valor do benefício. Mas é sempre bom, importante, verificar se o benefício foi concedido nessa época, se naquele mês e naquele ano existe direito a uma revisão. E aqui, pela época, nós temos aqui trabalhando com quase 11 anos. Existem muitas pessoas que se aposentaram nessa época. E essa tese, muito embora seja muito conhecida, existem pessoas até hoje que ainda não ingressaram com revisão, por medo, por receio, até por falta de conhecimento a respeito dessas revisões. Lembrando que, se uma pensão por morte paga para um filho, para uma esposa, para uma companheira, ela é derivada de uma aposentadoria concedida nessa época, essa pensão hoje pode ter direito a uma revisão, porque ela foi baseada no cálculo da aposentadoria. Então tem que ficar atento aí também. Essa pensão foi calculada com base nessa aposentadoria que já foi em erro. Isso serve não só para essa revisão do RTN, mas para todas as revisões. As pensionistas também têm que ficar atentas. Se aquela aposentadoria foi concedida em erro, a sua pensão também está paga de forma errada pelo INSS. Essa outra situação também é muito, mas muito comum. Essa revisão do IRSM de 94 é uma revisão que, muito embora esse nome complicado, ela é até um pouco simples de se entender. Nessa época aqui, em 94, nós tivemos uma mudança na moeda. A mudança do Cruzeiro Real para o RV e depois do RV para o Real. Para a pessoa que requereu um benefício entre março de 94 e fevereiro de 97, seja de aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por idade, por invalidez, nessa época aqui, o INSS, quando foi calcular os salários, ele teria que fazer a correção monetária de salários e deixou de aplicar a correção da inflação. Ele só converteu a moeda e deixou de aplicar a inflação do país, que até então ainda era grande, porque ainda não tinha implantado o real. Só nesse mês aqui de fevereiro de 94, a inflação foi de 39%. E o INSS só converteu a moeda. Naquele mês lá de fevereiro de 94, que foi justamente o mês anterior à mudança, o INSS converteu o valor de URV para real, mas sem aplicar a correção monetária. O benefício já começou em erro. Já começou com uma redução que pode chegar até quase 40%. Essa revisão aqui, ela já por tantas razões, ela já foi julgada pelos tribunais do nosso país, que o governo foi forçado a fazer um acordo com os segurados. O que ele fez? Ele mandou uma cartinha, baixou uma lei e mandou uma cartinha propondo um acordo para os segurados. Olha, você tem direito aí a 20 mil reais, eu te pago 15 mil, parcelado a perder de vista. Vamos fazer um carnezinho aqui para você, quase como um consórcio, e você vai receber isso daqui em até 8 anos, parcelados em até 8 anos. Ora, tiveram muitas pessoas, muitos segurados, que até levados pelo aquele ímpeto, eu vou receber minha revisão, assinaram essa correspondência e apresentaram lá na Caixa Econômica ou no qualquer banco e aceitaram receber esse valor parcelado. E hoje recebem o valor dessa defasagem, mas não sabem porque foi tão diluído no valor da sua aposentadoria que ele nem consegue identificar que ele recebeu essa revisão. E existem outras pessoas que nem assinaram essa cartinha de um acordo e nem entraram com revisão. E hoje continuam recebendo o benefício pago de forma equivocada. Existem muitas pessoas ainda que não
discutiram no judiciário essa revisão do IRSM. E estão esperando o quê? Estão esperando, às vezes, talvez até, que o governo pague isso aqui espontaneamente. Pessoal, não vai pagar. Se a pessoa não se mexer, isso daqui, olha, o governo não devolve dinheiro para ninguém. Se você não ingressar com ação, ou se eventualmente não for forçado a pagar por uma ordem judicial, meus caros, não paga espontaneamente para ninguém. Uma outra questão também, olha, essa daqui traz muito problema, que é na hora da contagem do tempo de serviço, de contribuição da pessoa. A regra, a lei previdenciária, ela é tão detalhista, ela traz tantas particularidades, que existem situações em que a pessoa tem direito a uma aposentadoria com um tempo de serviço maior, e o INSS calcula um tempo menor, justamente pelo conflito de leis que nós temos. Só nessa brincadeira, mudança que o governo fez na reforma da Previdência, de mudança do nome de tempo de serviço para tempo de contribuição, foi justamente para evitar que aqueles tempos de atividade que antigamente eram considerados para aposentadoria, hoje não sejam mais. Tempos em que a pessoa serviu o exército, atividade rural, várias atividades que, muito embora não tenham contribuição efetiva ao sistema, mas são contadas como tempo de atividade. Às vezes a pessoa nem sabe que esse tempo poderia ser contado para a sua aposentadoria. E ela deixa de apresentar a documentação. Ou às vezes a pessoa até sabe que tem direito a que aquele tempo seja contado. Ele vai lá, apresenta a documentação e o INSS não aceita. Não vou aceitar essa documentação e vou calcular a sua aposentadoria com redução. Hoje, ela pode discutir isso numa revisão. Fazer uma revisão do seu benefício para que seja reconhecido todo o seu tempo de serviço. Isso pode aumentar o valor da aposentadoria, de um benefício? Pode, claro que pode. O principal de uma aposentadoria por idade ou de tempo de contribuição é o tempo em que essa pessoa tem de atividade. Se ela comprova mais tempo de contribuição, obviamente o valor do seu benefício vai ser maior. Então isso é muito, mas muito importante. E uma das situações até mais comuns, o segurado tem a sua carteira de trabalho, só que aquela carteira de trabalho, ela retrata uma vida profissional de 3 décadas. Quase uma geração. Essa carteira de trabalho, ela possui comprovantes de atividade desde, às vezes, da década de 50, 60, 70. E nós sabemos que o INSS ele vai procurar pelo em ovo na hora de conceder esse benefício. O que o INSS faz? A primeira coisa que o INSS faz quando pega a documentação de um segurado que vai se aposentar é verificar se aquela documentação é real, se retrata realmente a contribuição, porque existem muitos problemas de fraude, isso nós reconhecemos que existe. Mas o INSS ele já presume que aquela pessoa que vai até a autarquia, que vai até o INSS, é uma pessoa que já está mal intencionada. Esse é o pensamento do INSS. Então, aquela documentação ela vai ser vasculhada de cabo a rabo. Se aqueles contratos que estão na carteira, eventualmente, o INSS não consiga localizar uma informação da existência daquele vínculo, daquele tempo de trabalho, de contribuição, já poderá gerar alguma dúvida. Até pouco tempo atrás, se o registro da carteira, do contrato de trabalho, estivesse na carteira do trabalhador, mas não tivesse nenhuma informação dessa contribuição lá no INSS, o INSS descartava aquele tempo. Não contava aquele tempo para aposentadoria. E tem muitas, milhares de pessoas, dezenas de milhares, vou arriscar centenas de milhares de pessoas, que deram entrada na aposentadoria, tinham tempo suficiente para aposentar de forma integral, mas o INSS descartou o tempo de serviço e calculou uma aposentadoria proporcional para essa pessoa. Por quê? Porque até pouco tempo atrás o INSS não considerava a atividade do trabalhador que estivesse na carteira, mas que não tivesse tempo de contribuição. Às vezes, não só por má fé da empresa, mas às vezes porque o sistema não é confiável também, o sistema de computador
que nós temos a Previdência Social é da década de 70 para frente. Para um período de atividade anterior, não vai se falar, não vai se encontrar a contribuição. Já é difícil você localizar de tempos atuais, que dirá de tempos tão remotos. E se o INSS não encontrasse informação, o que ele fazia? Ele pedia para o segurado ir atrás da empresa para pedir uma cópia da ficha de registro, uma declaração, um Pai Nosso, Ave Maria, uma promessa, qualquer coisa que comprovasse que aquele vínculo é real. E se ele não conseguisse comprovar com essa documentação, o que acontecia? O INSS descartava e concedia uma aposentadoria proporcional. Hoje, essa pessoa, se tem essa carteira de trabalho, pode também propor uma revisão para incluir todo o seu tempo de contribuição na sua aposentadoria. Porque hoje o INSS é obrigado a reconhecer o tempo de atividade que está na carteira, mesmo que não tenha informação de contribuição no INSS. Por quê? Primeiro, o sistema informatizado do INSS não é confiável e, segundo, não é obrigação do segurado, do trabalhador, fiscalizar a empresa se ela está ou não recolhendo a contribuição que é descontada do seu salário. A responsabilidade é do INSS, hoje, na verdade, da União, que a União agora que arrecada a contribuição previdenciária, mas antigamente era do INSS e da empresa. Não tem o que punir o trabalhador, que é a parte mais fraca dessa relação. Nessa briga de cachorros grandes entre o INSS e a empresa, o trabalhador acaba pagando esse pato. Não pode mais. Hoje a situação mudou. Uma outra hipótese também, que é muito comum, são aquelas pessoas que exerceram atividades que são reconhecidas por lei como atividades especiais, atividades de risco. Motoristas de caminhão, motoristas de ônibus, médicos, engenheiros, dentistas, profissionais em geral da área de saúde, metalúrgicos, várias atividades conhecidas como atividades especiais. Essas atividades dariam direito ao trabalhador a uma aposentadoria com tempo reduzido. A lei previa, então, que essa pessoa teria direito a uma aposentadoria com tempo menor que uma outra pessoa aposentada que contribuísse e trabalhasse numa atividade comum. O INSS, então, através do governo federal, acabou dificultando a concessão e o reconhecimento dessas atividades ditas como especiais. Isso gerou problema? Claro que gerou. Porque na hora de conceder o benefício, o INSS coloca entraves, deixa de reconhecer aquela atividade como especial. E se essa atividade é especial, ela tem uma contagem diferenciada. O segurado ele pode ganhar até 40% a mais do tempo de contribuição pelo fato de exercer uma atividade especial. Era comum até a década de 90, para ser mais preciso, até abril de 95, o INSS era obrigado a reconhecer essas atividades, inclusive por categoria. Categoria de médico, categoria de enfermeiro, operador de telecomunicações, operador telegráfico, várias e várias, inúmeras atividades eram consideradas especiais apenas pelo fato do trabalhador exercê-las. Podia, eventualmente, até não receber nenhum adicional de insalubridade ou periculosidade, mas pelo fato de exercer aquela categoria, já tinha direito a uma aposentadoria especial. O INSS, em muitos casos, também não reconheceu. Contou todo o tempo como se fosse um tempo de atividade comum. E concedeu uma aposentadoria para ele proporcional. Às vezes com uma redução de 10%, 20% ou 30% do valor que era correto para ser pago esse benefício. É mais uma situação também, mais uma das inúmeras situações que o segurado eventualmente pode buscar uma revisão no seu benefício. E a última que eu gostaria de citar para os senhores é uma que chama muita atenção e está gerando uma discussão muito grande, que é a questão da desaposentação. Eu não poderia deixar de vir hoje falar sobre essa questão de desaposentação para vocês. O que é a desaposentação? Desaposentação nada mais é do que cancelar uma aposentadoria para conceder uma aposentadoria com valor mais vantajoso. Mas por que seria feita uma desaposentação? Porque aquele aposentado continuou trabalhando e continuou contribuindo à Previdência Social. Trabalhou durante toda a sua vida. Se aposentou.
mas a lei possibilita, hoje no nosso país, que a pessoa aposentada continue a trabalhar. Ele pode eventualmente exercer atividade profissional liberal, como empresário, como empregado até, e se ele aposentado continua a trabalhar, ele continua obrigado a contribuir. Esse é o problema. Ele continua a contribuir, óbvio, porque ele é obrigado. Antigamente, ele tinha direito à devolução desse valor da contribuição dele, hoje não tem mais. Em 95, o governo também fez o favor de retirar a restituição das contribuições do aposentado que trabalhasse. Então, hoje aposenta, trabalha e continua a contribuir. Só que ele tem direito a esse dinheiro de volta? Não tem. Esse é o problema. O aposentado trabalha e não tem direito à devolução da sua contribuição. E pior ainda, não tem direito a incorporar o valor dessa contribuição para conceder uma nova aposentadoria. Essa é a grande discussão. Eu contribuo, eu tenho que ter de volta esse dinheiro, de uma forma com que o governo preveio na lei. Ou na forma de benefício, ou na forma de uma restituição. O que não pode existir é uma contribuição obrigatória. Se é contribuição, tem que ser obrigatória, mas tem que ter uma contrapartida do governo. Eu contribuo para ter direito a alguma coisa. Eu contribuo à Previdência, eu tenho que ter direito a um benefício. E o aposentado tem direito a mais algum outro benefício? Não tem, só tem direito ao salário família, que é aquela enormidade de valor, não é? E também tem direito à reabilitação profissional, que na verdade não é um benefício, mas é um serviço que a Previdência paga para aquela pessoa que sofreu algum prejuízo na sua capacidade de trabalho. Então, essa grande discussão que nós temos hoje é a possibilidade deste aposentado que continuou trabalhando incorporar na sua aposentadoria o valor dessas novas contribuições. Isso é muito importante, porque nós tivemos pessoas que se aposentaram lá na década de 90, proporcionalmente, com receio dessas mudanças que nós temos na Previdência, se aposentaram proporcionalmente e continuaram contribuindo por 10, 15 anos. E hoje, a sua aposentadoria teve uma redução. Eles não têm a expectativa de ter esse dinheiro de volta. Como está essa questão hoje, dessa desaposentação? Essa questão da desaposentação não é uma questão nova, é uma questão que já estava sendo discutida no judiciário há muito tempo. O que aconteceu, o que gerou esse interesse dos jornais de publicarem notícias sobre essa desaposentação, foi um fato, uma decisão judicial que acabou repercutindo positivamente para os aposentados. Por quê? Até 2007, o aposentado que pretendesse cancelar a sua aposentadoria para ter uma aposentadoria nova, com base nas novas contribuições, era obrigado a devolver a aposentadoria para o INSS para calcular uma aposentadoria nova. Isso é irreal. Só valia a pena para aquele segurado que tivesse saído da iniciativa privada estivesse querendo se aposentar no serviço público. Aí valia a pena. Porque ele se aposentava com proventos com valores integrais. A regra lá no serviço dos Marajás é esse, né? Se aposenta com proventos integrais, não é verdade? Então valia a pena para ele se aposentar, retirar, devolver o valor da aposentadoria para conseguir uma aposentadoria lá no serviço público. Agora, e para aquele aposentado do INSS que continuava contribuindo para o INSS, da iniciativa privada? Também ele é obrigado a devolver o valor da sua aposentadoria, o que se tornava, então, inviável a desaposentação. Em 2007, o Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, decidiu o seguinte: se esse aposentado já contribuiu e se aposentou com base nas contribuições antigas, e se ele continuar contribuindo e querer se aposentar novamente, pode requerer o seu benefício, vai ser recalculado o benefício, mas não tem necessidade de devolver valores ao INSS. Foi aí que surgiu toda essa discussão sobre a desaposentação. Aí foi uma correria, porque falou, opa, então eu posso cancelar minha aposentadoria e conceder uma nova com base nas novas contribuições. Eu estou contribuindo hoje pelo teto. Recebo do INSS lá R$2.000, mas hoje eu contribuo pelo teto. Tenho direito a uma nova, a um recálculo da minha aposentadoria. Realmente tem. Essa desaposentação, então, começou a valer a pena para os trabalhadores aposentados da iniciativa privada. Agora, a questão é a seguinte: como isso envolve
uma enormidade de pessoas, o Supremo Tribunal Federal, que é o último órgão do nosso Poder Judiciário, ele pegou um dos processos, uma dessas ações que os aposentados discutiam, para julgar. Ele pegou um desses processos para julgar essa questão da desaposentação. No Judiciário, a última palavra que nós temos a respeito de interpretação da lei é feita pelo Supremo Tribunal Federal. Ele que interpreta, em última instância, o texto da Constituição Federal. Então ele pegou um caso para servir de exemplo para o país inteiro. Porque muito embora tenha essa decisão lá de Brasília, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, o fato é que os juízes têm liberdade para julgar de acordo com o seu entendimento. Então ainda existem juízes, vou falar para vocês, grande parte dos juízes ainda, pelo menos aqui em São Paulo, ainda não reconhecem o direito à desaposentação sem que o aposentado devolva o valor da sua aposentadoria. Então hoje existe um conflito muito grande. O aposentado vê lá o jornal falando da desaposentação, ele fica animado. Às vezes até recebe uma cartinha dizendo, olha, o senhor tem direito à desaposentação. Vai lá, procura um escritório de advocacia, achando que é só entrar com a ação e no mês seguinte já vai ter uma aposentadoria nova. Não é assim. O judiciário, principalmente aqui de São Paulo, ainda está resistindo muito a reconhecer essa desaposentação. Por isso que atualmente nós estamos aguardando uma posição lá do Supremo Tribunal Federal para saber, em última instância, se essa desaposentação vai ser aprovada ou não e quais vão ser as regras dessa desaposentação. Se vai ou não precisar devolver valores. O primeiro voto que teve do ministro foi do ministro Marco Aurélio. Ele votou favorável aos aposentados, dizendo o seguinte, tem direito à desaposentação, mas não precisa devolver valores. Ótimo, maravilha. Só que existem mais outros 10 juízes, que na verdade são ministros, que vão precisar julgar essa situação. Portanto, nós estamos em compasso de espera, né, a respeito dessa questão da desaposentação. Tomem cuidado. Se aparecerem em correspondências dizendo que crescem com a ação, entre com a ação que é líquido e certo, pessoal, não existe nada que é líquido e certo na nossa vida, muito menos no judiciário. Tá? Muito menos no judiciário. Nós temos que tomar cuidado, sermos cada vez mais conservadores. A nossa expectativa hoje não é falar para vocês, para os senhores, todas as revisões, todas as situações em que são cabíveis revisões de benefícios da Previdência. Mas só dar uma ideia para os senhores do que acontece quando nós falamos a respeito do cálculo de uma aposentadoria, seja quando ela é apurada, seja quando ela é concedida posteriormente pelo INSS. E para instigá-los a se preocupar com relação a eventuais valores que já recebam ou venham a receber a título de aposentadoria ou de qualquer outro benefício da Previdência Social. Então, meus caros, gostaria de agradecer mais uma vez a presença maciça de vocês. Obrigado também. Muito obrigado. Jaime, né? O senhor Jaime faz uma pergunta que é, na verdade, uma grande preocupação de todos. Eu me aposentei sobre um valor. A primeira pergunta é essa. Eu me aposentei há 3 anos atrás sobre um determinado patamar, contribuindo pelo teto. Hoje, eu recebo o teto? Não vai receber mais. Por quê? Anualmente, seu Jaime, anualmente, todo ano, o INSS ele modifica o teto de pagamento de contribuição e, obviamente, o teto de pagamento de benefícios também. Esse teto muda a cada ano. E nos últimos anos, esse teto tem aumentado consideravelmente. Tá? Agora, não existe na lei nenhuma garantia de que se essa pessoa contribuiu e se aposentou pelo teto, de que ela vai continuar recebendo benefício pelo valor máximo. Deveria, na verdade. Mas, na verdade, acontece o seguinte, a aposentadoria é calculada sobre aquele teto do ano em que ele se aposentou. Então, vai ser limitado ao teto em que o ano ele se aposentou. Não existe hoje nenhuma tese, nenhuma inovação da lei, nenhum dispositivo que garanta que ele consiga permanecer vinculado sempre ao teto. Sempre recebendo no teto. O que vai acontecer é que depois da aposentadoria vai ter o reajuste normal, que é pago anualmente pelo valor do benefício. Hoje não tem muita saída para essa pessoa. Ainda bem que ele contribui pelo teto, porque se tivesse contribuído, ele receberia talvez um valor até menor ainda. O segundo questionamento é o seguinte, é em relação à idade, à expectativa de vida, né? Ele se aposentou, continuou trabalhando e aumentou a idade. Se aumentou a idade, diminuiu
a expectativa de vida dele. Existe alguma possibilidade de fazer, então, uma revisão para tentar recuperar essa expectativa de vida e reduzir, então, o impacto do fator? Seria essa a sua dúvida, né, seu Jaime? Não, a minha dúvida é ele está trabalhando e paga sobre o teto. Na hora que ele requereu, ele passou a receber um valor menor, base de 60%, 70%. Por causa do fator previdenciário, né? Exatamente. Justamente. Olha, essa questão envolve justamente o fator previdenciário, a legalidade do fator previdenciário. Eu não consigo aceitar como real, como correto esse fator previdenciário. Realmente não, porque é algo que foi extremamente lesivo para os trabalhadores, para a grande enormidade de nós, profissionais que contribuímos à Previdência Social. Mas o fato é o seguinte: não existe hoje nenhuma decisão favorável no judiciário que possibilite retirar o fator previdenciário do cálculo. Se essa foi a grande redução que existiu no valor do benefício, não tem muita saída, porque o fator previdenciário foi decidido como constitucional. O Supremo, quando se reuniu, decidiu sobre o fator previdenciário, ele disse que ele não ofende a Constituição, ele não viola a Constituição Federal. Portanto, não tem como o segurado retirar o fator previdenciário do cálculo. Tá? O que pode se preocupar é o seguinte: existe uma discussão a respeito de como é apurada essa expectativa de vida. Porque a cada ano muda a expectativa de vida. Existe uma discussão que está sendo feita hoje no judiciário sobre a mudança da expectativa de vida, porque existiam períodos em que essa mudança foi muito brusca. No ano de 2003, para ter só um exemplo, de um ano para o outro, de 2002 para 2003, a expectativa de vida aumentou 20%. Apenas um pouquinho. Quer dizer que a qualidade de vida aumentou 20%? Não. Foi só o modo que o governo teve para dar uma reduzida no valor do benefício. Tá? Então, se eventualmente for discutida por esse caminho, pode ser que, se for aprovada, se for reconhecida pelo judiciário, essa ilegalidade dessa expectativa de vida, pode ser que isso acabe repercutindo nessa... A devolução da diferença. Uma devolução de diferença. Tá bom? Antes de mais nada, quero lhe agradecer a provocação e gostaria que o senhor, já que provocou, nos dissesse, em poucas palavras, como que a gente entra com essa ação. Que tipo de documentação vou precisar, além do seu cartão de visita, é óbvio, mas como que eu entro com essa ação? Eu vou atrás da onde? Eu te levo que tipo de documentação? Primeira coisa. Em poucas palavras. Obrigado. Obrigado, Vladimir. Primeira coisa, procurar um advogado da sua confiança. Tomem cuidado com essas correspondências que recebam em casa, de escritório de advocacia que prometem mundos e fundos, dizendo que vocês vão receber 90, 100 mil reais. Pessoal, isso é até antiético, isso não existe, vou dizer aqui de público. Eu acredito que a OAB até devia ter um comportamento muito mais firme em relação a escritórios que fazem esse tipo de propaganda. Procurar um advogado de sua confiança e que seja especialista em matéria previdenciária. Por quê? Às vezes aquele cunhado que se formou em direito lá 20 anos atrás, que atua numa área diferenciada, pode ser que ele tenha o maior interesse em ajudar o senhor. Mas se ele não for especialista, a matéria previdenciária é muito complicada, é muito detalhista. Procura sempre um advogado especialista na área. Como se fosse um médico também. Quando tem um problema grave de saúde, a gente vai procurar um especialista. Na área do direito, do direito também. Procurar sempre um especialista. Tá? Ele vai orientar, a maior orientação para saber se tem direito à revisão ou não e quais documentos você vai precisar. Porque cada espécie de revisão vai necessitar um número de documentos específicos. São 3 perguntas rápidas. Se você nunca pagou o INSS, não aposenta, recebe a contribuição pelo tempo de idade, você recebe somente um salário mínimo, sim ou não? Segunda pergunta, se você paga o INSS durante 10, 15 anos, parou de pagar, você tem condições de fazer uma revisional para esse tempo perdido botar em dia? Como que faria? E um imóvel comprado por nome de pessoa jurídica, ele é obrigado a pagar o INSS. Uma pessoa física que compra esse imóvel, para desvincular esse imóvel do INSS, é simples ou muito complicado? Olha só, desculpa, o nome do senhor é? Beethoven. Beethoven. Olha só, primeiro questionamento. Foi justamente o primeiro ponto da nossa posição. Até provoquei vocês em relação àquela questão do benefício assistencial. Para aquele benefício assistencial, para o idoso e para o deficiente, eu tenho que até esclarecer para vocês, é um benefício que só é pago em situação de praticamente miséria. O INSS vai apurar se essa pessoa está em situação de necessidade
e vai identificar se ele tem direito ou não a esse benefício. Mas o valor será realmente máximo de um salário mínimo. O valor único, o valor de um salário mínimo. Tá? A segunda questão, Beethoven, era sobre... A pessoa pagou 10 anos, 15 anos, Parou depois de pagar. parou de pagar. Olha só, pagou 10 ou 15 anos, parou de contribuir. Hoje, a qualquer momento, a pessoa pode retornar a contribuir à Previdência Social e, para determinados benefícios, ela vai ter que recuperar um determinado número de meses para que ela possa contar esse passado. Tá? Mas só para deixar uma forma mais clara, se porventura for objeto de aposentadoria, vocês têm que lembrar o seguinte, todo o tempo que eu contribuí na minha vida inteira, mesmo que eu tenha parado muito tempo de contribuir, ele vai ser na hora da minha aposentadoria, ele vai ser contado. Então, posso ter passado lá 10, 15 anos parados, deixados de contribuir. Mas quando eu vou me aposentar, esse período, muito embora tenha passado, ele vai ser contado, vai ser somado na minha aposentadoria. Mas eu posso pegar um carnê do ano, pagar o do ano, 2, 3 atrasados. No ano seguinte aí também? Que sim. Se a sua intenção, Beethoven, for recolher os atrasados, aí vocês vão ter que fazer um pedido para o INSS para que o INSS reconheça a possibilidade de indenização do passado. Porque só se tiver uma inscrição em aberto, comprovar a atividade, para você conseguir fazer a indenização no passado. Em alguns casos é possível se tiver uma inscrição no INSS em aberto, como profissional liberal, autônomo. Mas parece que se tipo. você pagou e não está em aberto, você pagando parece que 2, 3 meses, alguma coisa assim, ela volta ativa. É o que eu disse para vocês. Vocês podem recuperar esse tempo do passado voltando a recolher hoje. Tá? Por exemplo, para um auxílio-doença. Eu paguei lá no passado 10 anos. Fiquei 15 sem recolher hoje a Previdência Social. Mas eu quero voltar a pagar. Para benefício do auxílio-doença, eu preciso pagar no mínimo 12 meses. Só que eu já paguei no passado. Já paguei lá 10 anos. Mas hoje eu perdi a condição de segurado, porque eu parei muito tempo de recolher. Se eu voltar hoje a recolher, eu preciso recolher só 4 meses. Por quê? Esse período do passado, a partir do momento que eu pago 1/3 da carência daquele benefício, eu posso recuperar o tempo passado e voltar a ter direito a um benefício. Depende de cada espécie de benefício, você pode ter uma regra de 1/3 das contribuições da carência. No caso do auxílio-doença, como eram 12 contribuições, se eu recolher 1/3, eu consigo puxar esse passado para ter direito a um benefício hoje. Tá bom? E em relação à terceira situação, que é a dívida incidente sobre imóvel. Se é desvincular o nome da pessoa... O imóvel ele é vinculado com pessoa jurídica em nome da empresa e pagando do imóvel um valor de INSS, como uma pessoa comum, não é isso? Eu sou uma pessoa jurídica, eu vou comprar um imóvel em nome da minha empresa, Tá. eu vou emitir a nota, pessoa jurídica, tudo, e estou pagando INSS sobre esse imóvel. Não tem mais incide? isso? Não incide. Porque, muitos anos atrás incidia. Só para construção. Para construção, para ampliação de imóvel, você hoje, até atualmente, necessita fazer o recolhimento de uma contribuição sobre o valor dessa ampliação, dessa construção que você vai fazer. Tá bom? Tá. É isso, então, Beethoven. E a minha dúvida é o seguinte, no site da Previdência você tem lá os simuladores, tanto do tempo, né, de contribuição, como também do benefício. Sim. O tempo de contribuição não se questiona, né, mas o cálculo do benefício, aquele simulador ali, é confiável? É confiável para que a pessoa tenha uma ideia básica de como vai ser calculado o seu benefício. Agora, aquele simulador pode gerar erro. Por quê? Porque, principalmente quando a gente lida com aposentadoria proporcional, você tem que apresentar o valor, o tempo de contribuição que você tem atualmente e aqueles tempos de pedágio também. Isso pode gerar algum conflito na hora de fazer o cálculo. Por isso, você pode ter uma ideia básica de como é calculado o benefício. Mas sempre até no momento que você vai requerer um benefício, peça sempre para o profissional dar uma revisada para ver se realmente aquele cálculo está correto. Às vezes um erro na hora de formar um valor de algum tempo de contribuição pode te gerar uma expectativa errada. Uma segunda pergunta, doutor, um empregador, ele recebeu uma indenização trabalhista, e nessa indenização foram descontado previdência. Esse valor pode ser considerado no cálculo do benefício? Pode sim, isso é muito interessante também. Às vezes uma pessoa trabalhou recebendo lá R$2.000 de salário. Só que ele entra com uma reclamação trabalhista, prova que fazia horas extras. O salário dele, na verdade, era R$2.000, mais R$500 de horas extras por mês. Isso vai impactar na aposentadoria? Vai impactar. Se esse valor
dessa indenização corresponder a um período que vai entrar no cálculo da aposentadoria dele, ele pode depois fazer uma revisão para que isso seja incluído na aposentadoria. Notariamente, tem que se preocupar o advogado, quando vai fazer um processo desse, que a empresa, no final, recolha a contribuição previdenciária e faça aquela GFIP, que é a Guia de Informações da Previdência. Porque é essa guia que vai casar os dados da reclamação trabalhista com o INSS. E aí, quando ele for se aposentar, já vão ter os dados lá reconhecidos. Mesmo que o juiz ele declare na sentença que a empresa tenha que fazer esse recolhimento Mesmo assim. integral? Mesmo assim, porque vai descontar uma parte também do empregado, mesmo que faça. Olha só, tem alguns juízes que eles colocam toda a responsabilidade pela contribuição previdenciária da empresa, tanto a parte da empresa quanto do empregado. Mas isso não quer dizer que ele deixou de receber aquelas horas extras, deixou de receber aquele adicional que vai incluir na sua aposentadoria. Tá bom? Ok, obrigado, doutor. Por acaso eu fui numa agência de Pinheiros e fui ver o meu nome de aposentado. E quando eu levantei a ficha, mostraram a ficha, estava lá o nome da minha filha, da outra filha e do meu filho. Três filhos meus. Certo. Porque acho que devia ser adicional sobre a minha aposentadoria. Existe isso ou não? Não. O que existia antigamente é a indicação de dependentes. Pois é, era meus filhos, não é? Isso. Eu estava A gente aposentado. antigamente podia indicar as pessoas como os nossos dependentes. Ou será que era adicional em pagamento dessa? Não. Não existe isso? Não existe por filho. O senhor O que entendeu, existia né? antigamente era o salário família, Ah, sim. que era pago por filho, de até 14 anos. Tá? Mas hoje na aposentadoria, o fato de ter filhos não impacta no valor do benefício. Então vamos admitir que eu queira fazer uma revisão. Aham. Não é? Com o doutor Xavier. Então o doutor Xavier vai falar assim, mas você tem 3 filhos relacionados com o seu aposentadoria. Isso não vai ter nada a ver. Ah, não tem nada? Não tem nada Eles a não ver. vão querer glosar qualquer coisa? De jeito nenhum. Hoje, Porque eu não sei o fato porque de ter que tava- filhos ou não vai impactar na sua aposentadoria. Porque no meu tempo de comércio e indústria, a gente já pagava os filhos menores, etc., uma taxação tal. Será que isso era também uma forma de... Mas não vai impactar na sua aposentadoria esse Então, fato de ter obrigado, filhos doutor. hoje. Tá bom?